noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, hoje a live é em casal. Vou esperar um pouquinho o Instagram avisar o pessoal. Vou mandar aqui essa live. Manda aí a live pra quem tá aí. Tudo bem com vocês? Enquanto a Mel dorme, a gente resolveu entrar aqui pra falar um assunto sobre casal, né? E o Márcio ainda não sabe qual é o assunto. Eu falei que eu só ia contar quando eu conseguisse abrir a live. Bom, gente, hoje o nosso assunto é como trabalhar juntos. Eu ouvi de várias pessoas, algumas amigas, e falam assim, gente, como que você consegue sair de casa e continuar trabalhando com o teu marido? Vocês abriram empresas juntos, e como que é isso, né? Vocês trabalharem juntos. Então a Márcia vai falar como que é pra ele, né, o sentimento dele, depois fala qual que é o meu. Quando resolver abrir um negócio juntos e qual é o momento do casamento pra isso e quais as maiores dificuldades. Então vamos lá, é todo esse assunto nessa live de hoje, enquanto a Mel não acordar, gente. Então é isso. Então fala aí, amor, como que é trabalhar comigo? Bom, não tem muito segredo, né, pessoal? Trabalhar o casal, a primeira coisa é... Hoje a gente tá no escritório, né? Então fica muito mais fácil separar o ambiente familiar do ambiente de trabalho. Então as discussões de trabalho a gente sempre procura deixar no ambiente de trabalho. Assim, as discussões aqui de casa a gente deixa aqui em casa. Mas sempre sobra aquele fundo do tacho ali pra gente conversar, ou no ambiente de trabalho, ou então em casa, e vice-versa. O que a gente tenta fazer é não levar assunto tipo de casa, de família, para o local de trabalho e quando sai de lá, fechou a porta, a não ser assim, que seja um contrato fechado. Aí tudo bem me contar em casa, né? Mas a gente tenta evitar trazer assunto de lá pra cá, pra dividir esses dois ambientes. Mas antes, gente, o ambiente nosso de trabalho era a minha mesa de jantar. Então, assim, a gente passou a pandemia trabalhando assim juntos, né? Antes a gente não trabalhava na mesma empresa que a gente tem hoje, mas era um ajudando o outro, né, com alguma coisa, e a gente dividia o ambiente de trabalho na nossa mesa de jantar. E era muito mais difícil, porque a gente sempre prezou por fazer as refeições na mesa, e a mesa virou local de trabalho. Então, por isso que a gente decidiu que a gente precisava de um local físico. Aí tem uns gastos, acho que você tem que avaliar qual é o momento para isso, né? Para você incluir esse gasto. Mas em questão de saúde emocional, é a melhor coisa fazer essa separação, né? De ambiente. Isso. Tudo é uma adaptação, né? Assim, como foi a gente começar a trabalhar junto e empreender junto. Então, a tomada de decisões, o casamento ele é cheio de tomada de decisões, ele é cheio de coisa para você fazer diariamente, e muita gente fala que o empreender, que a sociedade é um casamento. Então, a gente deixou tudo em casa. No começo foi um pouco difícil, foi um pouco diferente. Eu já tinha um pouco mais de experiência na parte de empreendedorismo que a Raíza. Então, algumas coisas doideiras que ela queria fazer, que eu já sabia que não ia dar certo, eu barrava ela muitas vezes, isso gerava um atrito, porém a gente sempre soube resolver isso de uma forma rápida, para não desgastar, e de uma maneira bem simples também, para não gerar nenhum tipo de estresse no nosso casamento. Então, acho que o principal é isso aí, você separar a vida profissional da sua vida de casamento. Porque assim, pessoal, não importa, por mais em paz que você viva, em algum momento você vai ter algum tipo de atrito. Você precisa, muitas vezes, bater de frente com a pessoa que está do seu lado, ali como sua sócia, e ao mesmo tempo ela é sua esposa. Então vai ter momentos, ou vice-versa, né? Muitas vezes a Raíza também bate de frente comigo e eu sendo o esposo dela. Então nesse momento você tem que separar ali. Opa, vamos pôr essa discussão em pauta agora. A gente resolveu,
Então agora vamos voltar para nossa vida, acabou o expediente ali, volta a nossa vida de casado, volta a nossa relação com a Mel e acabou. Você não pode trazer o estresse ali que você passou naquele dia pro seu ambiente familiar agora. E qual que é a diferença, gente? Assim, é ótimo esses confrontos, assim, essas diferenças de opiniões para o negócio. Por quê? Então você entra no comodismo, o negócio não vai crescer. Então, quando você e o seu sócio, que seja seu esposo, sua esposa ou até outra pessoa, nunca pode concordar 100% com o outro, porque senão vocês vão ficar naquele patamar. Então, todas as vezes que o Márcio a gente tem um projeto, automaticamente, dentro do ambiente, falo questão de trabalho, tem que discordar em alguma questão. Isso eu acho que é o princípio da judaico, né? A teoria israelense, a teoria do 10º homem. Isso. Dentro da teoria, um dos 10 homens, né, dos judeus, tem que discordar com aquilo que está sendo proposto na mesa. Então, a gente pega esse princípio judaico e a gente levou para nossa empresa também, até mesmo para aquilo melhorar. Quando nós dois concordamos, provavelmente alguma coisa vai ficar ali e a gente não vai oferecer o melhor para o cliente também. Como é o momento do casamento, que ideal para você chamar o seu parceiro para ser o seu sócio, para trabalhar com você. Tem esse momento? Não tem? Eu vou falar por mim. Na minha opinião, depende, tá? Depende das situações. Tem situações, gente, que acontecem, elas são tão naturais que elas vão acontecendo e logo aquela empresa ela se torna familiar. Porque ambos colocaram recursos ou ambos estavam, por exemplo, sem recurso nenhum, estavam desempregados e aí resolveram unir, né, seus esforços, o que um sabia e o outro sabia, e aí surgiu aquela empresa familiar. É muito normal isso acontecer. Porém, no meu ponto de vista, você tem que estar em um certo equilíbrio, né? Porque casamento são fases e tem dias que você tá muito bem, outros dias que você não tá muito bem, então surgem aí discussões também. Mas você tem que ter um certo equilíbrio emocional para você decidir esse momento, né? Se, claro, você e seu parceiro estão em uma crise, é melhor você cuidar do seu parceiro, ajudar e também ele cuidar de vocês buscarem ajuda e tratarem esse casamento. Não é o momento de abrir uma empresa, porque provavelmente a gente não é robô, né? Sentimento que você tem com o seu parceiro dentro da sua casa, você vai levar para a empresa e essa empresa provavelmente ela vai falir. Então isso daí não é só uma relação entre você e o seu irmão, abrir um negócio. A sua relação com o seu irmão não está boa. Então não é o momento dele ser seu sócio, né? Não nesse momento. O pessoal entrando aí na live. E é bem engraçado isso que a Reza falou, porque acaba se tornando um princípio de vida se você pensar pelo seguinte fato. Não são os casamentos que acabam, não são as empresas que quebram, são as pessoas que estão gerindo o negócio, que estão participando de um casamento, que elas quebram. Elas estão doentes emocionalmente, elas estão com problemas psicológicos, aonde aquilo vai afetar a sua relação no entorno, no geral. Então não existe essa de uma empresa quebrar. Não, a empresa já quebrou faz tempo, quando a pessoa que está gerindo aquele negócio, ela parou está em crise. De dar atenção para o que realmente importava e ela só está descontando a crise dela nas coisas que estão ao redor dela, seja o casamento, seja o seu negócio, seja o que for. Fala pro pessoal o que a gente está falando, o pessoal que entrou agora. Gente, para quem entrou agora, a gente está falando sobre empreender juntos. Marido e mulher tendo empresa. É ideal, não é? É um momento, para o seu momento de vida, deve esperar, não deve? Então é isso que a gente está falando, porque a gente trabalha junto e a gente, por opção, resolveu abrir empresa juntos, tá? Então a gente está expondo aqui para vocês os pontos positivos e os pontos negativos. Agora vamos para os pontos positivos, gente. Quando você, dentro do seu casamento, você fez uma promessa ali, né?
para outra pessoa que tá do seu lado e também uma promessa divina, né? Que você tem que fazer dar certo, né? Então, assim, a sua confiança na pessoa que você acorda todos os dias e vai dormir todos os dias, ela é maior do que qualquer outra pessoa na face dessa terra. A gente fala de terra. Então, assim, por que não o seu sócio não ser a pessoa que você acorda, vai dormir e confia nos momentos mais difíceis, é a pessoa que esteve com você? Por que não essa pessoa, né? Então é isso. Eu escutei de alguns lugares que eu fui, me perguntaram, fizeram essas perguntas que a gente tá abordando aqui. Ah, mas eu não quero trabalhar com meu marido. Gente, todas as pessoas têm pontos negativos, mas elas também têm pontos positivos. E aí, na mentoria que a gente faz, empresarial, o mais importante, antigamente, lá na Bíblia, né, vamos voltar agora lá em Gênesis, o Senhor já deu para nós a prosperidade. Só que para ela ser acessada, tem alguns princípios, né, que a gente tem que estar no nosso dia a dia para a gente acessar essa prosperidade. Vocês percebem que antigamente, quando é a questão de constituição familiar e da forma como o homem e a mulher trabalhavam, eles cuidavam da própria terra. E a terra era uma empresa. Só que quem cuidava daquela terra era uma família. E aquela família era abençoada através da terra. Com o passar do tempo, né, as terras foram aumentando e aí vieram os servos, os escravos, enfim. Se a gente colocar hoje nossos dias atuais, a empresa é a terra. E querendo ou não, hoje a gente vive no capitalismo, né? Diferente do que acontecia lá. Mas a gente tem os trabalhadores, né? Que são os empregados. E aí, o que eu falo pra vocês é a escolha de você abrir uma empresa não é só você se expor, você entrar em risco, você e a sua família. Porque muitas vezes você abre mão de algumas questões familiares, alguns desejos familiares, viagens, desfrutes para sua empresa dar certo, né? Porque, agora falando uma questão assim de empresa, a empresa ela tem que andar sozinha. E aí você, talvez você não tire no começo, com o passar do tempo você vai tirar um Prolabore. Mas o Prolabore não é para suprir a necessidade da sua família. É como se fosse ali o seu serviço, ou você vai tirar uma participação de lucros, né, e no final do mês. Mas é algo pequeno, porque aquela empresa, ela vai ter vida própria, ela vai começar a andar sozinha. E aí o que eu percebo é que empresas familiares, é aí que mora o problema, porque normalmente a gente vê, né, nossa, a empresa tá indo super bem, mas fulano continua no mesmo patamar, fulano não vai viajar, fulano não vai em um restaurante. Trocou de carro. O fulano trocou de carro. A máxima do empreendedor é a troca do carro. E por que não? É exatamente aí que mora o problema, porque as pessoas sacrificam a empresa para desfrute familiar, tá? Então esse que é o maior assim, prejuízo, né? É você fazer essa separação de contas, o que é despesa de casa, o que é despesa da empresa e o que você vai retirar. Então a meta, vamos supor, você fechou um contrato de 50 mil reais, você vai tirar algum valor? Não. No final do mês você vai fazer o seu fluxo de caixa e aí sim você vai estar lá o seu Prolabore, ou no começo nem vai estar, né? Pra você fazer essa separação, né? Então, o que eu tenho para dizer? As pessoas que acompanham nós aqui, normalmente, elas estão em fase de transição de carreira. Elas estão ou trabalhando em alguma empresa, estão como CLT, ou ela que está dentro do funcionalismo público, né? Então, o que acontece? A transição de carreira para você empreender e ter o seu negócio, sempre pensa que a fonte da casa de renda, né, da casa, uma das fontes tem que pagar as dívidas, né? E a outra fonte tem que ser o lucro. A gente aprendeu isso aí com o Thiago Negro, né? Uhum. E aí, qual é o momento, então, de sair? Quando um pode sair, se os dois estão CLT. Quando um consegue manter as contas da casa, é hora do momento do outro ir lá empreender,
tá? Então foi isso que aconteceu. O Márcio saiu, já empreendia, mas aí encerrou o ciclo CLT na vida dele, abriu a empresa e continuou prestando serviço na parte de engenharia. Quando equilibrou a engenharia, aí foi o meu momento de sair também. E aí entra a parte da decisão que eu falei pra vocês, porque nesse momento você tem que ter muita cautela, porque pra Raíza foi muito mais rápido dela sair do trabalho fixo dela e vir pro empreendedorismo. Por quê? Eu demorei praticamente 3 anos para conseguir fazer uma base do que a gente ganhava na empresa, para estabelecer um prolabore, para conseguir ter uma retirada da empresa, para dar uma segurança para ela sair do emprego e vir empreender e não faltar nada dentro da nossa casa. A gente já tinha mel. Gente, mas o que acontece? Durou 3 anos para mim. Para ela durou, quando ela tomou a decisão, durou 2 meses a decisão dela de sair para empreender. Mas por quê? A gente já tinha feito toda essa base, de eu poder me preparar, e a fundação, a gente é engenheiro, então vamos falar a fundação. A fundação do negócio já estava pronta, então ela só veio depois, continuou o que a gente já estava fazendo. E outra, eu já sabia o caminho para falar para ela, faz isso que é mais fácil, capta cliente dessa forma que vai dar certo, conversa com esse tipo de pessoa que com certeza vai te dar um retorno maior. E foi o que ela fez. Ela utilizou do meu conhecimento, ela estava todos os dias comigo, ela aproveitou e arrancou o negócio dela. Isso é bom quando o outro vai estar no mesmo propósito. Comigo, gente, sair do meu antigo trabalho foi uma decisão muito difícil, mas ela aconteceu naturalmente. Porque eu não tive escolha, assim, eu tinha que cuidar da minha bebê, ela tava ainda mamando, tava no peito, ela não adaptou com a mamadeira, então assim, foi minha primeira filha, aquilo ali pra mim foi uma crise emocional, né? Só que, igual eu falo pra vocês, eu posto aqui, tem como você trabalhar com digital dentro da sua casa, com o seu celular e uma internet. Por quê? Se eu não fosse trabalhar com ele, eu já tava monetizando aqui no digital, de alguma forma, né? Então, assim, pra pagar alguma coisa minha, ajudar em alguma coisa. Mas os planos nossos são uns e os de Deus são muito maiores, né? E aí, a partir do momento que nós dois resolvemos trabalhar juntos, eu falo que o nosso casamento mudou totalmente. Porque eu fui conhecer o outro lado do meu esposo que eu não conhecia. E aí eu comecei a admirar muito mais ele. No seguinte sentido, como que ele ajudava as outras pessoas. E não só a mim, que eu era esposa dele, que eu precisava aprender muito rápido com o empreendedorismo. Porque eu estava nesse meio e eu não tinha estudado para estar lá o suficiente, né? Para estar nesse tipo de mercado. Então, ele abriu o conhecimento dele. E também outra coisa que eu falo, você tem que aceitar, sabe? Porque o problema do casal é o seguinte, um fala, o outro quer falar mais ainda ou mais alto ainda. E às vezes é o momento da gente só escutar e só aceitar e fazer perguntas, tipo, por que eu não pensei isso? Por que ele tá pensando isso e eu não, né? E a mesma coisa quando você escolhe fazer uma empresa familiar. Era isso. Eu acho que eu falei tudo muito rápido, né? Deixei aqui aberto pra vocês, pra perguntas, né? Acho que a empresa familiar realmente dá certo. Dá muito certo quando a gente fala de marido e mulher. A gente acredita, né? E a gente pode falar com toda clareza porque a gente tá vivendo isso todo dia. Isso. Não estraga casamento. Isso é um tabu. É um tabu enorme. De verdade, gente, vocês crescem muito juntos porque vocês têm uma outra responsabilidade, vocês vão aprender sobre outros assuntos que só como a relação de marido e mulher vocês jamais, às vezes, iam fazer um curso, uma mentoria. Então, assim, a live vai ficar salva. Vai sim, né? Vai ficar salva sim. Então, gente, é um momento, sim. Eu tinha meu segmento de atuação, ele tinha o dele, ele já tinha a empresa dele.
e nós abrimos uma terceira empresa, né? Que eu falo assim, uma terceira empresa juntos. Mas do meu segmento da advocacia, tem coisas que o Márcio resolve pra mim. E o dele de engenharia tem coisas que eu resolvo pra ele. Então, assim, se não tivesse a terceira empresa juntos, as outras duas nós já trabalhávamos juntos, né? Uma coisa assim que eu acho que a gente pode compartilhar, porque a gente aprende de um do outro. A área da Raíza, que é a parte jurídica. Ela, às vezes ela tá lá resolvendo algum problema jurídico, discutindo alguma questão de contrato, alguma questão trabalhista, e eu tô lá do lado dela escutando tudo aquilo. Então eu já sei como contrata um funcionário, como resolver uma questão de contrato, e aquilo que eu não consegui resolver, eu consigo passar para ela. Da mesma forma ela, o jurídico, você tem muita combinação ali de processos, você tem muita audiência de conciliação, porém você está tratando outras formas de contrato, outras formas de acordos, diferente de um contrato empresarial. O meu negócio ele é totalmente contratos empresariais. A gente trata também com pessoas físicas, mas 80% do nosso negócio é tratar com empresas. Então ela aprendeu, acredito que muito, Sim. escutando, eu tratando com empresários, fazendo reuniões, fazendo calls. Eu já cheguei a fazer reuniões lá no escritório com pessoas, uma reunião, uma pessoa está no Japão, a outra está na Alemanha e o restante da equipe está aqui no Brasil. E ela acompanhou. Ela falou, nossa, mas Foi diferente. como é que vai ser tal? E os dois aprendem nisso. Por quê? É uma sinergia. Então, o tempo inteiro você tem que estar aprendendo, você tem que ter o coração ensinável para aprender, Gente, principalmente da pessoa que está do seu lado. Hoje eu sou uma vendedora de laudo de reforma de RT, inspeção de telhado, porque eu tudo aprendi pelo ambiente. O ambiente você aprende. Sabe quando você ouve falar que as pessoas que vão para os Estados Unidos e ficam lá 6 meses aprendem inglês? É uma verdade. Porque o ambiente lá forçam elas a aprenderem. É a mesma coisa quando marido e mulher trabalham junto. Não é às vezes o mesmo segmento de atuação, mas vocês decidiram aquele ambiente, os dois vão aprender um com o outro. E aí também, outra coisa que o marido e mulher não empreendem junto, outra objeção que as pessoas não tentam, é porque assim, eu tenho tal formação. Por exemplo, aqui, eu sou confeiteira e ele não sabe nada de confeitaria, então não vai dar certo. Mas ele não precisa saber nada de confeitaria. Gente, a confeitaria, o confeitar, qualquer negócio, precisa de marketing, precisa de financeiro, precisa de comercial, precisa de primeiro atendimento, tá? O setor técnico, de verdade, acho que 60% do seu negócio. Os outros 40% são, às vezes, o que o seu marido vai poder te ajudar, ou sua esposa vai poder te ajudar. Essa objeção, tá? E detalhe, o setor técnico, com o passar do tempo... É no microfone, né? Peraí, gente. Saiu. Não, saiu. Pronto. O setor técnico, com o passar do tempo da sua empresa, hoje você é advogado e faz peça técnica, tá? Faz recurso, faz audiência. Enfim, é você terceirizar e comprar o tempo de uma terceira pessoa. Então, nunca quem tá na fase do empreendedorismo de empresa vai ficar no setor técnico, senão a sua empresa, ela não vai, como fala quando não é multiplicar. Ok. O negócio escalar, tá? Se quem é o dono da empresa ficar no setor técnico por muito tempo, a empresa ela não escala. No operacional, que eu falo, setor técnico, que a gente costuma falar assim. Mas se você ficar no operacional, vamos supor, você é uma pizzaria e você tá fazendo pizza, tá fazendo atendimento, o seu negócio, ele não vai escalar com o passar do tempo. Então, assim, saber a prática do negócio, se um dos cônjuges não sabe, gente, não tem nada a ver. E não é por isso que ele não pode ser o seu sócio. Até mesmo porque ele pode aprender e fazer muito melhor que você também, né? Tem tudo isso daí. Porque ele vai ter uma ótima professora, um ótimo professor. Mas era isso que eu queria falar para vocês. Quando eu trabalhei no escritório, né, de advocacia, eu aprendi muito isso com o dono de lá. Que ele queria
assim, ele frisava isso, que ele era advogado, mas ele frisava que ele tinha que estar na parte de gestão, ele tinha que estar na parte de contratos, só revisar contratos e isso. Eu ficava pensando, nossa, caramba, ele é advogado e ele quer ficar na parte de gestão, né? Eu ficava tão assim, porque a gente é tão alienado, né? O pessoal que faz direito, que é tão alienado pelo direito em si, pelas leis, pelo operacional, mas esquece que advogado também é empreender. Então, isso fez um estalo na minha cabeça. Eu falei assim, gente, por que esse cara, ele quer ficar na gestão e ele não quer advogar? Será que é porque ele não gosta? Não, eu fui entender que, depois de estudando mais, eu fui entender essa parte aí, que a pessoa, o dono do negócio, que está no operacional, o negócio ele não vai escalar. Então, ele precisa comprar o tempo de outra pessoa. Fala aí, Na amor. verdade, acho que isso é uma dificuldade da maioria das pessoas que prestam serviço. E a gente pode até falar pela gente mesmo, a experiência que a gente teve. Por quê? Quando você está na frente do serviço, você está prestando serviço, você busca sempre um nível de excelência. A excelência, ela não vai existir nunca, mas você busca o nível de excelência. Quando você atinge um patamar de entregar um bom serviço, entregar um serviço no prazo, bate aquele receio aqui no coraçãozinho aqui, de que você não vai conseguir encontrar uma outra pessoa que faça conforme você faz. Porém, isso está mais na sua condição de não conseguir passar o seu conhecimento do que não encontrar alguém que faça o serviço de forma adequada. É lógico, se você começa escrevendo pela mão, sei lá, você é destro e o outro é canhoto, é a forma dele fazer. Mas isso não quer dizer que ele não vai fazer tão bem quanto você. Então, a gente tem que sempre se preparar e pensar no longo prazo. Ó, eu vou ficar aqui nessa função, você é a matriz. Você é a matriz do negócio. Então, de você saem as forças pensantes ali. Mas você já tem que pensar em como, na hora que você querer expandir o seu negócio, como você vai delegar suas atividades. Como é que você faz isso? Eu aprendi uma vez que todo negócio ele devia ter um modelo de franquia. O que é isso? A franquia ela é como se tivesse um manual gigante lá, onde cada processo ele é catalogado. Então faça isso dentro do seu negócio. Catalogue todos os seus processos. Ah, você tem um meio de captação por telefone? Como é que é esse meio de captação? Escreve ele numa folha. A gente liga, atende, a pessoa você cumprimenta pelo nome, chama de senhor, chama de senhora. Depois você pergunta como a pessoa está ou não. Você vai perguntar sobre o dia da pessoa, enfim. Catalogue isso, coloque isso numa folha. E você vai fazer isso com todos os processos que você tem. Porque a hora que chegar o momento de você expandir, você falar, ó, agora está na hora de a gente colocar 1, 2, 5, 10 funcionários, com certeza vai ficar muito mais fácil você ensinar uma equipe de uma forma padronizada. E sabe o que eu vou falar para vocês por experiência própria? Às vezes a empresa cresce do dia para noite. E aí você tem, assim, você na pressão tem que contratar pessoas. Só que você não cresceu de forma orgânica ou você não cuidou para fazer algo padronizado. E o que acontece? Você sai, contrata, aí você contrata um outro, aí um funcionário começa a ensinar o outro funcionário dentro da atividade. E você não para, ou você não tem uma pessoa, você não tem um treinamento para passar essas atividades para esse funcionário que chega. Resultado: erros. Erros sucessivos. É tipo uma cachoeira de erros, certo? Porque, primeiro, a pessoa, ela aprendeu normalmente por osmose, ou ela aprendeu porque ela viu da outra, mas ela não recebeu o manual de como ia ser o trabalho dela. Ela não fez um treinamento. Ela não sabe quais são o que é visão da empresa, quais são os valores da empresa. Porque aquele superior, né, hierárquico, até o dono que ainda está nesse ambiente, não teve essa conversa, não deixou isso claro para ela. E aí me fala, como vai ser esse brand dessa empresa, como vai ser o atendimento dessa empresa e a prestação desse serviço. Vai ter erro em todos esses setores, gente.
É simples. E eu falo, o funcionário, ele é o maior valor dentro de uma empresa, tá? O funcionário é quem vende o seu negócio, quem fecha o seu contrato, é quem dá um melhor atendimento. Então, a pessoa que trabalha para você, ela tem muito valor para o seu negócio. E investir nela quer dizer que você está investindo na sua empresa e aumentando futuramente essa fonte de renda que vem da empresa. Então, assim, eu vejo, a gente não tá falando tipo de aumento de salário nem nada, mas tem coisas que a empresa ela pode tomar de atitude, ela pode ouvir melhor esse funcionário, investir em treinamento, investir na própria contratação, porque ela tá investindo no bem maior, que são as pessoas, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que dessa live, né, saiam novos negócios com esposa, esposa, né, e famílias crescendo aí, empreendendo juntas. Ah, outra coisa Então, também. pessoal que tá aí, vocês gostaram da live? Vocês gostaram Fala desse aí. assunto? De empreender em casal? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm perguntas? Mandem aí rapidinho pra gente, antes que a Mel acorde, hein? Outra coisa também que eu ia falar pra vocês é o seguinte. Ai, mas aí, você acordou mal-humorada, teve aquela DR em casa, chegou na empresa, quem tá lá? Seu marido. Gente, é bom dia, boa tarde, boa noite, normal, né? As pessoas que estão ali, os funcionários, não precisam saber da sua relação, que acontece dentro da sua casa. Problemas de dentro de casa, lava roupa dentro de casa. Problema da empresa, lava roupa lá na empresa. Lava o uniforme lá na empresa. E é isso, né? A gente tem que ter essa inteligência emocional, né? Então, assim, o cérebro ele tá aí para ser usado. E a gente precisa ter essa inteligência emocional. Se tá te incomodando, se você é uma pessoa que não consegue tomar o segundo passo sem resolver tretas, tipo, sem fechar as tretas, né, resolvidas, então tire esse dia, converse e tente resolver. Tente não, quem tenta não faz Resolva, nada. Resolva. resolva, resolva antes de você encontrar com ele lá no ambiente de trabalho. Então, resolva em casa. Se você está no ambiente de trabalho e você vai perceber que algum assunto pessoal vai atrapalhar esse ambiente, saia desse ambiente. Enquanto você não resolver, você não volta, tá? Então, assim, é uma dica para quem não consegue viver um próximo segundo sem resolver as tretas, tá? Eu acho que vale muito mais a pena a sua saúde pessoal, né? Mental pessoal, né? Se você não tá conseguindo, então dá um tempo pra você, né? Pra você resolver isso. Foi isso, eu vou deixar a live salva aqui a pedidos da Débora. E é isso, gente. Obrigada por vocês terem entrado, ficado aí com a gente. Sigam lá o Márcio também, tá? Eu não consegui puxar ele aqui pra live, porque foi uma live de última hora, mas eu espero que vocês tenham gostado. Ah, obrigada. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.